Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 17 do módulo 2 do curso preparatório CPA. Ok? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre cotas de um fundo e como essas cotas funcionam na prática, tudo bem? Então, vem comigo que nós vamos começar aqui então com este desenho, iniciando aqui pelo superavitário, tudo bem? Então, vamos lá. O superavitário, que tem a grana sobrando, o que ele vai fazer? Ele vai comprar um pedaço de uma cota, ele vai comprar um pedaço de um fundo de investimento, que é o que nós chamamos de cota. Então ele compra um pedacinho desse fundo de investimento, ok? Essa grana, ela vai para o fundo de investimento, junto com a grana de outros investidores, que são esses bonequinhos que eu coloquei nesse círculo aqui para facilitar o entendimento para vocês. Beleza? Na prática, o fundo de investimento, vale lembrar, ele é constituído na forma de um CNPJ, ok? Então ele é registrado como um CNPJ, tudo bem? E o gestor deste fundo de investimento, ele vai pegar essa grana desses investidores, ok? E vai comprar ativos para este fundo. Ele compra com a grana dos investidores, que se tornaram sócios desse fundo, né? Por meio da compra de cotas, o gestor compra ativos para este fundo. Ok? Beleza. Então, a cota de um fundo é fração do patrimônio líquido do fundo, então, ou seja, um pedacinho do patrimônio líquido do fundo, e é calculado e divulgado todos os dias, ou seja, diariamente. É calculado e divulgado ali. Essas cotas, né, são calculados e divulgados todos os dias, diariamente. Tá bom? Beleza. E aí, como é que funciona na prática? Para a gente entender como é que a gente chega, né, no resultado do patrimônio líquido do fundo, tá? Então, vem comigo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem. Bom, aqui nós temos os ativos do fundo, né? Esses ativos do fundo, vamos colocar aqui, ó, só para simplificar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para ficar fácil, tá? Vou colocar aqui um Gol que esteja custando 50 mil reais, tá? E aí, esse Gol, ele é um ativo desse fundo, tá? Tô colocando o Gol aqui só para simplificar o entendimento para vocês. Nós temos aqui 10 mil em caixa, ok? 10 mil no caixa da empresa, né? Parado ali no caixa, ok? Despesas. Vamos colocar aqui que teve, sei lá, 5 mil de despesas. O que na prática a gente tem que fazer? A gente tem que somar os ativos do fundo, mais o dinheiro em caixa e subtrair com essas despesas do fundo, tá? Então, aqui ficaria 50 mil mais 60 mil, desculpa, 50 mil mais 10 mil, que é igual a 60, subtraindo aqui pelas despesas, para a gente chegar no resultado de patrimônio líquido, o valor de 55 mil. Neste exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Beleza? E aí, quando a gente fala aqui, né, de ativos do fundo, só para vocês entenderem aqui agora, mais na parte aqui de ativos, né, quando a gente fala aqui de fundos, os ativos podem ser CDB, debenture, pode ser título público federal, beleza? Todos esses são considerados ativos, que o gestor, dependendo de como seja ali, como é que é a política do fundo, quais ativos esse fundo compra, enfim, mas CDB, debênture, título público federal, vale lembrar, são ativos que o gestor pode comprar para este fundo. E aí, vamos colocar aqui que tenha 70 mil aqui de ativos, dinheiro em caixa tenha 10 mil, e despesa a gente tem aqui 5 mil, por exemplo. Quando a gente fala de despesas do fundo, a gente está falando aqui de taxa de administração, nós estamos falando de taxa de auditoria, e por aí vai. Tudo bem? Bacana. E aí, quando a gente soma aqui, ó, 70 mais 10, que é igual a 80, subtrai com 5, são as despesas, né, que tem que subtrair.
Resultado, patrimônio líquido do fundo, 75 mil, neste exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Então, bem simples, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, bem tranquilo mesmo essa parte aqui, beleza? Ok, vamos lá. Ops. O patrimônio líquido do fundo, suponha que seja no valor de 80 milhões. Se o patrimônio no líquido do fundo ele é de 80 milhões e o número de cotas deste fundo são de 8 milhões de cotas emitidas, para a gente saber o valor da cota, basta a gente pegar o patrimônio líquido do fundo, que são de 80 milhões, e subtrair com o número de cotas, 8 milhões. Subtrair não, desculpa. Perdão, gente. Dividir pelo número de cotas, tá? Então, 80 milhões dividido pelo número de cotas. Resultado é o valor da cota, é o valor do preço, né? De cada uma dessas cotas aí. Deste fundo aqui, por exemplo, tá? Então, cada uma dessas 8 milhões de cotas, dado que o patrimônio líquido é de 8 milhões, o valor da cota custa, neste exemplo que eu estou trazendo para vocês, R$10. Tá bom? Bacana? Beleza. E aí, vamos lá. Exemplo, o investidor deseja resgatar as cotas, tá? Então, o investidor, vamos supor que ele tem aqui, sei lá, vou colocar aqui, que ele tem aqui, sei lá, 20 mil aqui e quer resgatar os 20 mil de cotas que ele possui nesse fundo de investimento. Beleza? O que acontece? O gestor, que é o cara que compra e vende ativos para o fundo, ok? Ele vende os ativos do fundo, o gestor vende os ativos deste fundo e transforma estes ativos em grana, ok? E aí, por que o gestor faz isso? Ora, para ele ter a liquidez necessária, ok? Para pagar esse investidor que decidiu fazer o resgate ali de 20 mil reais de cotas, que era o que esse investidor, neste exemplo, tinha de participação neste fundo de investimento, por exemplo. Tá bom? E o gestor, para pagar esse resgate, ele precisa vender alguns ativos do fundo para ter a liquidez necessária para fazer o pagamento para este cotista, para este investidor que solicitou, neste contexto, o resgate aí de cotas que somam-se no valor de 20 mil reais, por exemplo. Neste exemplo que eu estou trazendo para vocês. Ok? E aí, na prática, como é que acontece? A cota, ela vem para... Ela passa pela cotização, ok? Então, a cota, você percebe que é por etapas, né? Primeiro aqui, a cota, né, que foi solicitado o resgate, ela passa pela cotização, beleza? E, por fim, ocorre a liquidação. E essa liquidação aqui, neste exemplo que eu estou trazendo para vocês, ela ocorre em D mais 5. Na prática, D é igual a dia, ok? E o 5, esse número 5, ele representa o número de dias. Neste caso, 5 dias úteis. Ops, ixi. Ué. 5 dias úteis, ok? A contar da data de hoje. Então, quando fala que a liquidação D mais 5, significa que a liquidação ela vai ocorrer no prazo de até 5 dias úteis. Então, é mais ou menos assim que funciona quando a gente fala de resgate de cotas de um fundo de investimento. É claro que cada fundo de investimento tem ali a sua seu prazo, né, de cotização, de liquidação, isso aí vai de fundo para fundo, tá? Significa que D mais 5 seja um padrão universal, não. Inclusive, eu vou trazer um exemplo para vocês que vai mostrar isso, tá? Tem fundo que é D mais 3, tem fundo que é D mais 2, beleza? Ok. Então aqui, ó, trazendo aqui para vocês
de exemplo, um pouco de vida real, só para vocês entenderem aqui, que é o seguinte, vamos lá. Então, por exemplo, aqui nós temos esse fundo aqui, né? Ok? É um fundo de investimento em cotas, né? A aplicação mínima para se tornar um cotista aqui custa R$ 500. Tem aqui a taxa de administração, ok? A cotização, ela acontece aqui em D mais 1. D significa dia e 1 representa o prazo. Nesse caso, a contar da data de hoje, prazo de um dia útil. Né? Então tem um dia útil aí a contar a partir da data de hoje para a cotização de resgate desta cota, especificamente falando deste fundo, neste exemplo que eu estou trazendo para vocês. Liquidação ocorre, nesse caso, em D mais 5, ou seja, onde D representa dia, o 5 o prazo, então a contar da data de hoje, a partir de hoje, a contar da data de hoje, daqui em diante, são 5 dias úteis, ok? Ou até 5 dias úteis para acontecer a liquidação de resgate. Tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona, que é o prazo ali para o investidor ter a liquidez do resgate desta cota em específico, tá? Aí aqui embaixo, a aplicação, para se tornar um cotista, valor mínimo, a partir de R$ 5.000, tem aqui a taxa de administração, cotização de resgate. Aí tem aqui, ó, D mais 179, dias corridos, neste caso. Ok? Aí beleza, cotização ocorreu. Pagamento é feito quando? Em D mais 1, ou seja, prazo de um dia útil para ocorrer aqui a liquidação, no exemplo 2. Ok? Então, com isso, a gente termina mais uma aula do curso preparatório CPA, tá bom? Não desista, continue comigo. Vamos juntos, vamos até o final. Eu te espero com muita felicidade e entusiasmo na aula 18, tá bom? Então, um beijo, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!